decisão do a decisão que não se consumou ainda do Supremo Tribunal Federal em relação ao que vai acontecer com o Rio de Janeiro, que está, no momento, sendo governado por um desembargador. E por quê? Porque o governador do Rio, Cláudio Castro, do PL, PL aí da família Bolsonaro e tudo, ele foi processado por abuso de poder político e econômico. Ele, para se eleger governador, quando ele substituiu o governador passado, do qual ele era vice, ele usou recursos econômicos, ele usou funcionários, ele empregou gente, tudo com dinheiro público, para poder fazer campanha para ele. Não é, se fosse esse o único crime que ele cometeu, talvez fosse tolerado, talvez, não deveria ser, mas talvez fosse tolerado. Mas tem outros. Ele também pegou dinheiro lá de um fundo lá do governo do Rio e jogou na questão do Banco Master. Tem uma ele está enlameado da cabeça aos pés. Então, ele começou a ser julgado pelo Tribunal Superior Eleitoral. Ele sentiu que ele ia perder o mandato. Ele sentiu, por todas as informações também que tinha, que ele teria o mandato cassado. E uma vez que o mandato fosse cassado, ele não poderia participar das próximas eleições, ficaria inelegível. Então, o que é que fez o Cláudio Castro, governador do Rio de Janeiro? Na véspera do início do julgamento dele no Tribunal Superior Eleitoral, ele renunciou ao mandato. E o vice, que era o presidente da Assembleia Legislativa, não pôde assumir, porque ele já estava afastado, esse vice. Tinha sido afastado pela justiça por ligações com o Comando Vermelho, a Apenas. mais poderosa, apenas o Comando Vermelho, a mais poderosa organização criminosa que existe no Rio de Janeiro. No país, o maior é o PCC, mas o Comando Vermelho está ali, taco a taco com o PCC. E o Cláudio espertamente achou: bom, eu renuncio, e aí posso ser candidato ao Senado, porque mesmo que eu seja condenado, mas eu já tinha renunciado ao mandato. Isso me lembra, sabe o que, um pouco, o que o Fernando Collor fez, o presidente Fernando Collor, em 1992. Abriu-se contra ele, montou-se contra ele uma CPI na Câmara dos Deputados, porque ele era suspeito de corrupção. E por conta de corrupção ele foi empichado. Ele foi derrubado, o primeiro presidente eleito pelo voto popular depois da ditadura militar de 64, só ficou meio mandato dele, porque ele foi derrubado, empichado pelo Congresso, por corrupção. Mas aí o que é que faz ele? Quando a Câmara dos Deputados abre o processo de impeachment dele, a Câmara não caçava, ela apenas abria o processo. Quem caça é o Senado. Aí o processo começou a se desenvolver no Senado. Ele imediatamente foi obrigado a se afastar da presidência, mas ficou esperando o que é que ia acontecer. Achou até que poderia ganhar no plenário do Senado. Teve mil jogadas, dinheiro por baixo do pano, para comprar voto de senador. Olha, um horror. Aí o Senado, chega o dia do Senado caçar ou não caçar o Collor. Ia caçar, todo mundo sabia que ia caçar. Isso foi no final de 92. Aí, quando abre a sessão do Senado para caçá-lo ou não, ele renunciou ao mandato. E o que é que fez o Senado na época? Recebeu a carta de renúncia, inclusive, quando estava reunido o Senado. O Senado ignorou, entendeu que o processo já tinha começado, já tinha se desenvolvido, estava no seu desfecho, que poderia beneficiar ou não o Collor, embora todo mundo soubesse que não ia beneficiar nada. Ele renunciou ao mandato por escrito. Só que ele fez isso em cima da hora. O Cláudio Castro ainda fez com um dia de antecedência. O Collor foi cassado. Mas é a mesma Cláudio de tática. Castro. E agora está o Supremo Tribunal Federal, provocado por uma ação do PSD,
do Kassab e do Eduardo Paes, que é candidato ao governo do Rio de Janeiro pelo PSD, o PSD entrou lá com uma ação questionando duas coisas, ou querendo que pelo menos dois assuntos ligados sejam submetidos ao voto do Supremo. Como é que deve ser essa eleição? Deve ser uma eleição direta ou indireta? Se é direta, o povo chamasse, o carioca seria chamado a votar agora, nas próximas semanas, no próximo mês, e aí você teria duas eleições diretas este ano para governador do Rio. Essa para eleger um governador tampão, o cara que vai ficar ali só até outubro, novembro, até janeiro, né? Porque a eleição é em outubro e a posse do novo governador só seria em janeiro. Essa é uma questão que está em discussão no Supremo. A eleição deveria ser direta ou indireta? Essa eleição para o governador tampão. E outra coisa, deverá ter essa eleição de fato agora, ou seria melhor deixar que o desembargador, que já está lá, que é o presidente do Tribunal de Justiça do Rio, governasse o resto do ano? Porque vai ser um problema você fazer duas eleições diretas no mesmo ano. Ou será um problema também se você for fazer indireta, porque indireta é pelo voto dos deputados estaduais. São 70 deputados, 70 deputados estaduais. A Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro hoje é uma pocilga, é um é espaço para um imenso escândalo, porque a maioria ali está envolvida em mil tipos de suspeitas ou de crimes. No Tribunal de Contas da União do Rio de Janeiro, por exemplo, só tem um ministro que não foi cassado por irregularidades, os outros todos foram afastados. Todos! O Rio de Janeiro é a maior zorra, talvez entre todos os estados, ou pelo menos entre os Olha, maiores já que você estados do está falando país. disso, o Gilmar Mendes revelou hoje, o ministro do STF, o decano mais antigo, revelou hoje que 32 deputados estaduais recebiam a mesada do jogo do bicho. Pois Então, é, se der para achar essa matéria aí, até joga aí a então, manchete. então Aí você vê veja, o nível do negócio. é uma podridão. Então o Supremo começou a julgar o que é que tem que fazer, começou a decidir o que é que tem que fazer em relação ao Rio de Janeiro. Eleição direta pelo povo, mesmo tendo uma outra em outubro, para eleger o novo governador, ou eleição indireta pela Assembleia Legislativa, que é essa podridão conhecida. Aí o julgamento foi suspenso, agora no fim da tarde, com um pedido de vista do ministro Flávio Dino, que com muita simplicidade disse: olha, a gente está diante de um problema muito complexo. E não está tendo aqui dentro do Supremo uma clara definição de uma maioria para decidir uma coisa ou decidir outra coisa. Então ele pediu vista do processo. Isso significa atrasar mais o julgamento. Não sei quando é que se esgota o prazo e ele vai ter que devolver esse processo para retomar o julgamento. E da última vez que eu vi, mas aí a Alice pode conferir para ver se avançou mais alguma coisa ou não. O julgamento já estava 4-1. Os ministros, Luiz Fux, que é o relator do processo. Luiz Fux é aquele que absolveu o Bolsonaro, o único ministro que absolveu o Bolsonaro da acusação de golpe. Hein? O quê, Alice? O ministro Luiz, o ministro Luiz Fux, o ministro Cássio Nunes Marques, que é ministro porque foi nomeado pelo Bolsonaro. O ministro André Mendonça, que é ministro porque foi nomeado pelo Bolsonaro. E a ministra Carmen Lúcia, que não tem nada a ver com esse negócio de Bolsonaro, porque ela já é muito antiga no Supremo Tribunal Federal, constituíram um bloco, quatro ministros, de um total de 10, que acham que a eleição tem que ser
para um governador tampão, não tem nada que deixar o desembargador lá comandando o resto desse mandato até o final do ano. E em direta, e também votaram pela votação indireta, ou seja, a Assembleia Legislativa é que escolheria esse governador tampão para suceder o Cláudio Castro. E tinha um voto contrário. Tinha, não, tem. Do Zanini, do ministro Zanini. Como é o primeiro nome do Zanin? Cristiano. Cristiano Zanin. Esse não. Esse acha que a votação tem que ser direta, ou seja, tem que se fazer uma eleição popular para escolher esse governador tampão, e tem que se fazer logo, para que todos possam entender. Fala, Alexandre de Moraes. Qual a razão pela qual o governador do estado do Rio de Janeiro renunciou? Essa é a questão. Qual a razão da vacância dos dois cargos, uma vez que o primeiro já havia se tornado vago pela assunção do então vice-governador a uma cadeira no Tribunal de Contas? Qual a razão? A razão é morte. A razão é que assumiu um outro cargo e aí eleição indireta? Não. A razão é tentar evitar o término da cassação para que não houvesse eleições diretas. Essa é a razão. Bom, eu acho que o Alexandre colocou com muito mais clareza até do que eu coloquei. Então, hoje, o Flávio Dino pediu vista. Coloca também o vídeo do Flávio Dino pedindo vista, porque ele explica as razões pelas quais ele está pedindo vista, interrupção do julgamento, para poder estudar, se aprofundar no voto dos outros e ele votar. E realmente, do ponto de vista jurídico, nós temos uma encruzilhada, como se verificou aqui. Encruzilhada que não foi causada pelo TSE. O julgamento foi muito bem conduzido pela nossa colega decana e presidente do TSE. Só que aconteceu um evento no meio do julgamento. Um evento que gerou um fato novo. E este fato novo está representado na ata, na certidão. A ministra relatora já não estava lá. Havia outros ministros que não participaram. Houve um reajuste de voto. Os colegas que restaram vencidos, o ministro André e o ministro Cássio, eles estavam vencidos numa posição de 5-2. Então, é difícil mesmo o deslinde desse julgamento com uma renúncia no dia ou na véspera. Por tudo isso, presidente, eu, como disse, me preparei para o julgamento, eu estudo todos os casos com muito cuidado, mas considero que com essas premissas, a melhor solução deferente ao prestígio da Justiça Eleitoral é nós aguardarmos a consumação do julgamento. Eu resolvi, em vez de votar, com esta condição de que, na minha perspectiva, a publicação do acórdão pelo TSE vai elucidar até pontos que nós estamos aqui a controverter. Porque, afinal, nós não teremos a certidão, nós teremos os votos, nós vamos ter o acórdão, a ementa. É que eu resolvi, nesse caso, de modo muito excepcional, pedir vista de ambos os processos.